Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Pego Camargos, professor de História do 8º ano, e nós vamos ter mais uma aula sobre História do Brasil, certo? Porém, como vocês já estão acostumados, temos os nossos recados. O primeiro deles, você que está acessando as aulas via internet, o aplicativo Aula Paraná, pelo Google Classroom, você precisa acessar a atividade, preencher a atividade, enviar a atividade e assim você garante a sua presença. Então, prove que você esteve na aula e acesse, clique e envie, certo? Então, garanta a sua presença. O outro recado, qual é? Você que recolhe, você que pega as atividades na escola, não se esqueça de devolvê-las devidamente respondidas, correto? Então, pegou a atividade, responde e devolve, certo? Dito isso, vamos ver o tema, o conteúdo da aula de hoje. Período regencial, Revolta dos Malês, aconteceu em 1835 na Bahia. Ok? Vamos lá? Vamos em frente? Os nossos objetivos. Já estamos falando aí algumas aulas que o período regencial foi um período muito conturbado. O que é isso? Um período muito movimentado, com disputas políticas, com rebeliões, com revoltas. Significa dizer que boa parte da população no Brasil não estava satisfeita com a política, com o governo regencial. Seja por motivos políticos, econômicos, enfim. E isso tudo gerou uma diversidade exatamente nesse objetivo que já é um velho conhecido nosso. Uma diversidade política, social, regional. Os territórios do Brasil têm culturas diferentes, costumes diferentes e tudo isso levou a movimentos questionando o poder central, ou seja, o governo regencial brasileiro, que era um império, não se esqueça disso. E o outro objetivo específico dessa aula é o seguinte: compreender o contexto religioso, político e econômico e a estratégia de conflito que ocorreram na Revolta dos Malês. Geralmente, nós falamos muito de questões políticas e econômicas, né? Do governo, do dinheiro. Perceba que esse objetivo aqui vai trazer o quê? Contexto religioso. Veja que tem conteúdo novo, questão nova surgindo aí em mais uma revolta regencial. Retomando, vamos lembrar da nossa última aula? Vamos lá? A província de São Pedro do Rio Grande do Sul tinha como base econômica a criação de gado e o comércio interprovincial de couro, graxa, sebo e charque, carne salgada. Então aqui nós estamos lembrando da Guerra dos Farrapos, certo? Que a economia gaúcha era basicamente uma economia pecuária, criação de gado e que a carne do Rio Grande do Sul iam para outras províncias brasileiras. Vamos em frente? Os gaúchos, sobretudo os criadores de gado, estavam insatisfeitos com os elevados impostos sobre seus produtos para vendê-los às outras províncias. A insatisfação aumentou quando o imposto sobre a carne estrangeira era menor do que o cobrado sobre a carne gaúcha. O que é isso aqui que a gente estudou? É o fato de um produto brasileiro, produto da província de São Pedro do Rio Grande do Sul, ter um imposto maior do que um produto estrangeiro. Ou seja, na prática, o produto brasileiro, o produto fabricado no país, ficava mais caro do que um produto de outro país. Isso era ruim para a própria economia brasileira, porque favorecia outros países ao invés dos produtores, dos fabricantes nacionais. Vamos em frente? Além do descontentamento econômico, havia o político, pois o presidente da província não atendia os interesses gaúchos. Tal contexto levou os farroupilhas a iniciarem uma guerra pela separação do Rio Grande do Sul em relação ao Brasil, na chamada Guerra dos Farrapos. Se a gente relembrar algumas aulas, nós vamos perceber que o descontentamento com o presidente da província não foi algo somente dos gaúchos, também aconteceu na cabanagem. Então, nós podemos perceber que algumas regiões questionavam esses presidentes, esses governadores das províncias que às vezes não ajudavam tanto a província como deveriam, ok? E todo esse contexto de impostos, insatisfação com o presidente da província, levou ao conflito que nós chamamos de Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha.
Esse conflito durou 10 anos, olha aqui, ó, 1865 a 1845. Em 1845, houve uma trégua, houve um acordo de paz, chamado de Tratado de Ponte Verde, também conhecido como Paz Honrosa. E aí, o acordo com o governo central trouxe vantagens aos gaúchos, entre as quais destacou-se o aumento do imposto sobre a carne estrangeira. Aqui, o que acontece? Várias foram as decisões que beneficiaram os gaúchos. Tá? Nós destacamos, a questão do imposto, ou seja, aumentou o imposto sobre a carne estrangeira, o que na prática tornava então o produto gaúcho, o produto brasileiro, mais barato do que o produto estrangeiro, ok? E também mencionamos algo muito importante dizer que depois que o tratado foi assinado, algumas de suas medidas não foram totalmente cumpridas, mas isso foi um pós-tratado, ok? Diante disso, vamos para o quiz. Sobre a Guerra dos Farrapos, é correto afirmar: A. Caracterizou-se por disputas de terras entre gaúchos e catarinenses. B. Foi motivada por insatisfação com os impostos estabelecidos pelo Império. E C. Resultou na anexação da província do Rio Grande do Sul ao Uruguai. Qual dessas está correta? Você vai ter um tempo e nós já voltamos para corrigir. A alternativa correta, qual será? A alternativa B. Foi motivada por insatisfação com os impostos estabelecidos pelo Império. Então, imposto elevado, imposto tornava o produto caro. Por isso que iniciou a Guerra dos Farrapos, também chamada de Revolução Farroupilha.
Vamos ver agora um trecho da Constituição de 1988, a Constituição Brasileira, a atual Constituição do Brasil. Nós já tivemos uma aula sobre Constituição e você vai lembrar que Constituição significa o quê? Um conjunto de leis. Espero que tenha lembrado. Vamos ler um trecho dessa Constituição? Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Então, olha que interessante, a lei do Brasil, a nossa lei, diz o quê? Que todos são iguais. E não somente os brasileiros têm os mesmos direitos, mas também, perceba, os estrangeiros que moram aqui. Ok? E todos nós, então, temos direitos básicos garantidos, ou seja, a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Ok? Vamos ler mais um trecho da Constituição? É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Olha o destaque. Inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. O que isso quer dizer de maneira prática, de maneira simples? Que cada brasileiro, que cada brasileira tem garantido por lei o direito de ter a sua própria fé, a sua própria crença, de participar da religião ou do culto que ele preferir. Então, não tem proibição religiosa no Brasil. Todos os brasileiros são livres para escolher se querem fazer parte de uma denominação religiosa ou não. Também tem esse direito de não querer ter uma religião. Olha que interessante isso. Tá? É garantido o direito de escolher qualquer religião para fazer parte, como também o direito de escolher não fazer parte de nenhuma religião. Ok? Vamos em frente? Atualmente, a liberdade religiosa é um direito garantido por lei. Falamos sobre isso. Mas, no período imperial, não era assim. A revolta que vamos estudar hoje representou um movimento que ansiava pela liberdade em termos religiosos e sociais. Vamos conferir essa história. Então, como eu tinha dito lá no começo, eu li um trecho da atual Constituição do Brasil, tá? Das leis que servem para os nossos dias. Não se esqueça, nós temos um olhar da história pelo presente, que é o que nós estamos vivendo. Mas nem sempre foi assim. E estamos estudando o período imperial e vamos daqui a pouco ver como era essa questão religiosa no período imperial. Vamos lá? A Constituição de 1824 estabeleceu que a religião oficial do Império Brasileiro era o catolicismo. Essa união entre governo e Igreja Católica levou por parte dos administradores do país a discriminar outras tradições sagradas. E aí, nós já vamos aprofundar esse assunto, mas vamos dizer nesse primeiro momento o quê? O que esse slide está dizendo? Que a partir de 1824, oficialmente falando, por que oficialmente falando? Os portugueses, desde a época da colonização, já se preocuparam com a evangelização, com a catequização. Desde lá os jesuítas, enfim, nós já estudamos isso em Brasil colonial. No Brasil imperial, isso foi colocado na lei do país. Então, quando o Brasil se separou de Portugal, em 1824, já dizia isso. O Brasil é um país católico, ok? Oficialmente falando. Agora, vamos ler um trecho da Constituição de 1824. Cuidado, atenção, nós lemos um trecho da Constituição atual. Agora vamos ler um trecho da Constituição de 1824, do período imperial que servia ao período regencial brasileiro, ou seja, o período regencial faz parte do período imperial brasileiro. Então, fique atento. Vamos ler outro conjunto de leis mais antigo do país. Vamos lá? Artigo 5º também.
A religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo. O que disse a Constituição de 1824? Que você até poderia ter uma outra religião. Então, você poderia não ser católico, ter uma outra fé. Porém, a prática dessa fé, o culto dessa fé, dessa crença, deveria ser privado, ou seja, dentro da sua casa, dentro de uma propriedade sua e que, por exemplo, na rua ou em outros locais com portas abertas ao público, isso seria proibido. Então, olha que interessante. Era permitido ter outras religiões, porém, somente de uso privado, em casa particular ou num outro imóvel que fosse fechado para essas pessoas. Jamais de maneira pública, de maneira aberta. Tranquilo? E na Bahia, em 1865, a maioria da população era de afrodescendentes, fossem eles livres ou escravos. E o que vai acontecer? Muitos desses afrodescendentes, até mesmo africanos, tá? Ou seja, que vinham, nascidos da África, vinham ser escravizados no Brasil, eles tinham suas próprias religiões, ou seja, religiões africanas. Alguns escravizados, afrodescendentes, receberam essas religiões africanas de seus antepassados, seus pais, seus avós, enfim, e mantinham suas crenças. E cuidado, né? Bahia, 1865, você tem essas crenças, mas nós temos uma Constituição que nós acabamos de ler aqui, que tem regras, ok? O mapa que nós já conhecemos, de 1822, aqui eu vou mostrar para vocês a província da Bahia, certo? Então, estamos falando dessa província aqui. E entre as diversas religiões que existiam, principalmente, tá? Estamos destacando aqui, entre os afrodescendentes, ou africanos mesmo, na Bahia, nós tivemos o quê? O culto malê. O que era esse culto malê? Era uma prática religiosa, uma tradição sagrada que reunia elementos das religiões africanas e do islamismo, seguindo o livro sagrado Corão, o Corão que é o livro sagrado do islamismo, entende? O malê, então, era uma religião, uma crença que envolvia aspectos de religiões africanas e do islamismo, ok? Por exemplo, só aqui para você ter um conhecimento, os malês, nessa crença, nessa mistura de crenças, por exemplo, não se alimentavam de carne de porco, eles tinham um período de jejum, ou seja, de se abster de alimentos, que está ligado ao Ramadã, que é uma prática do Islã, do islamismo. Então, o malê era essa reunião de crenças, ok? Aqui nós temos uma obra de um artista já visto aqui, ou melhor, obras de um artista já mencionado aqui, Jean-Baptiste Debré, o negro de origem muçulmana. Então, nós temos aqui uma representação. E, em frente, no período, os afrodescendentes eram explorados pelo trabalho escravo, bem como discriminados em suas religiões. E isso levou à insatisfação e desejo de mudança na maioria daqueles que eram explorados na Bahia durante o século XIX. Além de trabalharem muito, afrodescendentes, livres ou escravizados, recebiam a discriminação. Discriminação não somente racial, de onde vieram ou pela cor que tinham, mas discriminação religiosa, porque aquilo que muitas vezes saía do tradicional, da Constituição, era criticado por boa parte da população, principalmente que não tinha essa ligação com os afrodescendentes. E agora chegamos à nossa atividade 1, que diz assim: com base no contexto da revolta dos malês, responda as seguintes questões. A. O que a Constituição de 1824 estabeleceu quanto à religião?
E B, o culto malê era composto por elementos de quais religiões? Tá fácil, hein? Dá para responder tranquilo. Boa atividade, aproveite o tempo e daqui a pouco nós voltamos.
Vamos conferir a resposta? Vamos lá? A Constituição de 1824 estabeleceu que a religião oficial do Brasil era o catolicismo, fato que teve como consequência a proibição e discriminação de outras crenças religiosas presentes no país. Então, só relembrando, a Constituição de 1824 dizia o quê? Você até pode ter a sua crença, mas particular, na sua própria casa ou em outro local fechado. Público, não pode. E, automaticamente, quem era católico, por não ter outra religião que pudesse ser aberta ao público, olhava com um certo olhar diferenciado outras crenças. Tranquilo? O culto malê reunia elementos das religiões africanas e crenças do islamismo, conforme o livro sagrado Corão. Certo? Então, religiões africanas, nativas africanas e o Islã. Ok? Então, o culto malê tinha essas duas contribuições. Vamos em frente? Vamos agora para o conflito que teve na revolta dos malês. Liderados por Pacífico Licultã, Ahuna ou Auana e Manuel Calafate, afrodescendentes / africanos, malês e de outras religiões e etnias atacaram com espadas, facas e lanças os policiais pelas ruas da cidade de Salvador, na madrugada de 25 de janeiro de 1835. Quero chamar atenção com vocês aqui para dois aspectos desse slide. Então perceba, não foram somente malês que atacaram, que lutaram por sua liberdade. Por quê? Qual que é o grande objetivo aqui? Lutar contra a escravidão, lutar contra a discriminação, lutar por uma liberdade religiosa, uma vez que na Bahia daquela época não havia isso. Então perceba que não foram somente os malês que lutaram, mas povos, pessoas adeptas de outras religiões. Olha que interessante. E o segundo aspecto, qual é? É que não somente escravizados de um único grupo, de uma única origem lutaram, mas escravizados que vinham de outros pontos da África também lutaram. Por quê? A África é um continente, um lugar muito grande e que vinham escravizados para o Brasil de vários locais da África. E muitas vezes esses escravizados eram de regiões diferentes, não se conheciam. Mas na Bahia, em 1835, houve a união dessas etnias, desses grupos geograficamente diferentes, quando vieram da África para o Brasil, em busca dessa liberdade. Então, note que interessante a revolta dos malês em seu contexto religioso, social, pela liberdade. O desejo dos rebeldes, com o ataque era, sobretudo, o final da exploração e do racismo sobre os africanos afrodescendentes, incluindo a liberdade de culto. Aspectos que nós já mencionamos. E aqui, antes de apresentar esse documento para vocês, agora vou fazer um paralelo aqui, vamos abrir um parênteses aqui. Algumas religiões, algumas denominações, algumas crenças, elas estimulam, elas incentivam que os seus adeptos dominem o idioma, principalmente aquele idioma, aquela língua que o livro sagrado daquela crença foi escrito, ok? Então o que vai acontecer? Os escravizados malês, muçulmanos, o Islã, ele tem uma estreita ligação com a língua, o idioma árabe. E o que vai acontecer? Por conta da escrita do livro sagrado Corão. Não que somente tem esse livro hoje em árabe, mas para você entender que originalmente foi escrito nesse idioma. Por conta disso, os escravizados malês sabiam ler e escrever palavras em árabes. E assim eles se comunicavam. Então, comunicavam por meio de bilhetes, de folhetos nessa língua. E essa foi uma das estratégias deles. Olha que interessante. Os escravizados que tinham domínio da língua árabe, algumas palavras, se comunicavam, e assim eles acreditavam que Alá estava favorável a essa rebelião e queria ajudá-los nesse processo. Vamos ver aqui? A vitória vem de Alá, dizia o fragmento em árabe encontrado dentro de um amuleto malê confiscado pela polícia.
Então, houve a revolta e depois que terminou a revolta encontraram esse documento aqui em árabe, mencionando bem essa questão, essa motivação religiosa do conflito. Tranquilo? Os soldados baianos, melhor equipados, com pistolas e garruchas, reagiram e venceram os rebeldes. Foram apreendidos objetos como abadás, escritos religiosos malês, amuletos, atabaques, entre outros. Por que a revolta dos malês não teve grande duração ou não teve uma vitória? Por conta principalmente do recurso militar. Os policiais tinham armas de fogo e os malês tinham armas como facas, como machados, enfim, eles não tinham, como foices, eles não tinham tanto recurso militar, o que os colocava em desvantagem na luta e por isso foram vencidos pela polícia baiana. Aqui nós temos mais uma imagem, né, uma fonte histórica da época da revolta, tá, que é um livro malê, certo? E aqui nós percebemos, tá, que tem as inscrições em árabe e que esse livro, que também poderia ser usado, tinha um livro num tamanho convencional e tinham livros pequenos, livrinhos, que também poderiam ser fechados e colocados como colares. Mas aqui a gente tem, então, esse livro em árabe e que foi também apreendido, né, depois da revolta dos malês. Atividade 2 agora. Vamos lá? Considerando o conflito da revolta dos malês, explique a seguinte afirmação. Olha o que você vai ter que explicar. A revolta dos malês foi um misto de indignação social com vontade de liberdade religiosa. Mais uma vez, a revolta dos malês foi um misto de indignação social com vontade de liberdade religiosa. Você consegue encontrar justificativas, argumentos para explicar essa frase? Não está difícil. Lembre-se das explicações e faça um bom argumento explicativo sobre essa frase. Daqui a pouco nós voltamos.
Vamos ver a resposta correta? Na Bahia de 1835, os africanos afrodescendentes eram explorados no trabalho, eram discriminados racialmente e não podiam praticar a religião que quisessem. A revolta dos malês foi uma resposta a tais enfrentamentos apresentados. Por isso, um misto de indignação social e religiosa. Então, discriminação, falta de liberdade religiosa, e a revolta vai lutar exatamente por isso. Vamos agora falar sobre o resultado da revolta dos malês. Depois de vencido o movimento rebelde, vários de seus integrantes foram degredados, ou seja, enviados para a África, como por exemplo, Lagos, Nigéria e Daomé, atual Benin. Degredados, perceba essa palavra em negrito aqui? Degredados era uma pena, né? Era um castigo estabelecido por lei, que era basicamente o seguinte: a pessoa seria enviada para outro local, seria retirada daquele país e enviada para outro local, e assim não poderia retornar de onde ela foi retirada, ok? Então isso era o degredo, era uma punição, o que hoje nós podemos chamar, tem o nome de deportação, por exemplo, é o que naquela época era chamado de degredo. Com a ação, o governo baiano reduzia a influência e divulgação do pensamento religioso diverso do catolicismo, religião oficial do país na época. E houve desde aquela época também a preocupação em que se viessem escravizados, em que não se viessem escravizados muçulmanos também. Foi uma preocupação decorrente dessa revolta na Bahia em 1835. Atividade 3, vamos lá? Sobre a revolta dos malês é correto afirmar: resultou no direito dos escravizados cultuarem outras religiões. Essa é a alternativa A. B. Alterou a Constituição de 1824, permitindo o culto malê. C. Permitiu a construção de um templo malês fora da zona urbana de Salvador. E D. Degredou muitos participantes para a África, afastando quem pensava diferente. Qual é a alternativa correta? Daqui a pouco nós voltamos para vermos e continuarmos a aula. Até logo!
A alternativa correta é degradou muitos participantes para a África, afastando quem pensava diferente. Em outras palavras, mandou embora os escravizados, os rebeldes para a África e assim, digamos, diminuiu a influência de outra religião que não fosse o catolicismo. Vamos em frente? Considerações gerais, vamos lá? Na aula de hoje estudamos sobre a revolta dos malês, um movimento protagonizado por africanos e afrodescendentes que lutaram contra a exploração, o racismo e a favor da liberdade religiosa, certo? Então, pense muito na liberdade religiosa e contra o racismo, a discriminação. O movimento foi vencido e muitos de seus participantes foram degradados, enviados para a África. E agora, gente, o que acontece? Depois de termos estudado a revolta dos malês, na nossa próxima aula nós vamos estudar a revolta sabinada, que também aconteceu na Bahia, mas teve motivações diferenciadas da revolta dos malês. Então, olha só, uma outra revolta baiana, porém com motivações, com um contexto diferenciado daquele que nós estudamos em relação aos malês. Eu espero vocês na próxima aula, então. Forte abraço e até a próxima.